Programa Upgrade News no 11º Seminário de Ciências da Atividade Física da Universidade Salgado Oliveira. Hoje temos o prazer de entrevistar o professor Roberto Ferreira dos Santos, um dos professores do mestrado, inclusive atuou como coordenador acadêmico também, foi meu professor na disciplina Seminário de Pesquisa, Altas Dinâmicas, nós participamos juntos. Professor, eu sei que a sua área específica de pesquisa é ligada a um tema vital hoje na nossa sociedade, que é a violência. E cada dia está mais difícil para a nossa população da cidade do Rio, do estado do Rio, enfim, o Brasil como um todo, mas o Rio de Janeiro é campeão de audiência. Queria que o senhor discorresse um pouco, primeiro, como que o senhor iniciou nesse trabalho da pesquisa? Por que o senhor foi procurar estudar esse tema da violência? Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. É um prazer enorme estar na presença de um aluno, posso dizer que é ex-aluno, vocês ainda são nossos alunos aqui. É um prazer enorme a gente ter a oportunidade de discorrer. Eu, na realidade, comecei a discutir a questão da violência e me interessar pela questão da violência. Na época, eu era coordenador de um CIEP, em 1986. Eu era coordenador de Educação Física de um CIEP, na Rua do Lavradio, que é um centro da cidade do Rio de Janeiro, uma zona que ainda está em, vamos dizer assim, uma parte degradada do ponto de vista social, de construções arquitetônicas e de uma questão de urbanismo, e é uma parte da cidade ainda hoje que ainda envolve muita questão de violência, do que a gente está acostumado a conhecer, a violência urbana. Mas eu me interessava pela violência que os alunos vivenciavam dentro das aulas de educação física. E à época eu era orientado pelo professor Alfredo Gomes no mestrado em educação, e eu inicialmente pensei em discutir a questão da violência na escola. Mas com a veia do esporte muito forte dentro de mim, eu cheguei uma hora que eu virei para o Alfredo: não, Alfredo, quero discutir isso dentro de um esporte. O esporte que eu fazia, que eu tinha tido a experiência, era o atletismo, e que existem poucas manifestações de violência no atletismo. A que mais acontece no atletismo, de um modo geral, é o doping, né? Depois a gente pode discutir sobre isso, a questão física do doping, a questão da fraude que é o doping, do ponto de vista de conceituação. E aí eu falei para ele: bom, então vamos estudar isso no futebol. E aí ele topou a ideia do projeto, e nós decidimos que eu, como dissertação de mestrado, que é um trabalho acadêmico inicial, a gente não pode, o mestrando, ele ainda não tem uma total autonomia para fazer grandes reflexões, ele tem que aprender com o seu orientador. Ele falou: Roberto, eu acho que não existe nenhum trabalho que diga o que é a violência no futebol, então vamos fazer um trabalho para a gente identificar. E aí nós partimos para fazer um trabalho de análise de conteúdo e dizer o que era violência e o que não era violência. E aí eu comecei essa questão, e aí assim eu fiz, defendi a minha dissertação no mestrado com o Alfredo, e aí depois caminhei para fazer o doutorado. No doutorado, como eu já tinha um pouco mais de autonomia, eu saí do Brasil, fui ver outra realidade, porque eu achava importante ter uma visão cultural diferente da nossa, e porque no mestrado eu tinha tido um trabalho que a minha pesquisa foi analisar os jornais, então eu estava um pouco distante da violência. Eu queria, não que eu quisesse estar perto da violência, mas que eu queria entender um pouco mais o que as pessoas pensavam sobre violência. E aí eu fui para Portugal e, fazendo o que hoje metodologicamente as pessoas falam do ponto de vista de método, eu fui estudar violência no futebol português para entender, mas aí entrevistando as pessoas, observando a violência nos campos de futebol e pela televisão, viajando pelo país todo e até para fora do país. Eu fui para a Espanha e fui para a Inglaterra para conhecer um pouco isso. E analisando, eu falei das entrevistas, dos jornais, e observando, criando uma forma de observar o fenômeno como um todo. E me permitiu ter uma visão um pouco maior. Na época eu tive a oportunidade de tomar contato com o referencial teórico Norbert Elias, que mais tarde, em 1900, eu terminei meu doutorado em 96. Em 99, ele aqui no Brasil, quer dizer, na comunidade internacional, mas aqui saiu uma reportagem específica sobre ele. Ele foi considerado o pensador do século na área da sociologia, que até hoje é um referencial muito forte para todo mundo que discute a questão, né, da violência numa perspectiva de
processo civilizacional, numa perspectiva de violência de longo tempo. E aí eu fiz isso, e graças a Deus, acho que me deu uma visão muito grande. De lá para cá, hoje eu estou começando a escrever um artigo até que nós estamos pensando em, certamente vai ser publicado o ano que vem numa revista portuguesa, numa revista brasileira sobre um congresso português. E eu estou tentando fazer uma análise desses meus 23 anos, 22 anos estudando a questão da violência. E hoje, para mim, existem duas formas que me preocupam muito da violência. Uma que está ligada ao futebol, que ainda é muito... Nós temos aqui a questão do professor Moraes, que você sabe muito bem que discute a questão da violência fora dos estádios e nos estádios, nas torcidas. E eu sou parceiro dele nessas questões, discuto muito a questão da violência dentro do campo. Eu acho que isso ainda não se esgotou. E hoje, cada dia que passa, a gente está chegando agora no final do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez as questões de violência envolvendo a arbitragem do futebol, elas aparecem. E aparecem gerando muitas polêmicas. E uma coisa que eu acho muito injusto, quer dizer, essa questão da discutir as arbitragens e a violência que daí resulta, ela é extremamente polêmica. Porque, por um lado, as pessoas dizem que querem discutir isso, querem resolver. Mas na hora que você apresenta sugestões para discutir, começam a aparecer os contrapontos. O contraponto dos árbitros, o contraponto de algumas pessoas que não acreditam em algumas medidas que possam ser implementadas para resolver a questão da violência do futebol dentro do campo. Então, professor, você falou do doping, e já que estamos falando da violência, o senhor está discorrendo sobre o assunto, o doping nada mais é do que uma violência contra a própria pessoa. Da perspectiva física. Da perspectiva física, emocional, talvez, também. Talvez. Então, qual é a essência do doping? Por que a pessoa que é um esportista, que de uma forma geral foi educado e sabe que não tem graça nenhuma a gente ganhar quando a gente está fazendo uma falcatrua, qual é a essência do doping? Tem a ver com o capitalismo, enfim, eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, já que o senhor vem trabalhando por 20 e tantos anos esse tema. Eu não sei se tem a ver com o capitalismo, eu diria que tem a ver com uma questão humana de querer ser mais esperto que os outros, né? Porque se você me pergunta, por que a pessoa faz isso? Eu te devolvo a pergunta, por que os nossos políticos nesse momento estão tanto em evidência com N formas de violência aí, estão todos na cadeia? E são pessoas seriam crimes que seriam chamados lá fora de crimes do colarinho branco, né? O que faz uma pessoa dessa a caminhar para isso? Quer dizer, eu acho que a primeira questão é achar que pode ser melhor do que todo mundo, driblando as coisas, provocando uma fraude. Que o doping, do ponto de vista dos conceitos, das teorias que discutem a questão da violência, ela é uma fraude. Porque se eu compito com você e eu acho que eu tomando uma substância, eu vou conseguir ganhar de você, eu estou fraudando um espírito olímpico, que é o espírito da competitividade, da competição em igualdade de condições. Então a pessoa acha que nunca vai ser pega, né? E isso acontece até por uma coisa que eu acho um pouco absurda hoje, que hoje não está provado, do ponto de vista da fisiologia, que determinados atletas não consigam alcançar resultados maravilhosos sem o doping. E mais, tem atletas que depois param de tomar o doping, voltam e conseguem atingir resultados. Nós acabamos de ver isso no Campeonato Mundial de Atletismo, que o Justin Gatlin, que foi pego 2 vezes no doping, teve que ser submetido a uma série de exames para poder competir, parou de competir, como a gente diz na linguagem, ele está limpo e, no entanto, ganhou. Conseguiu chegar em níveis muito bons de competição, ele correu para 9,80 e pouco, quer dizer. Então isso é muito complicado. As pessoas acham que nunca serão pegas, e elas acham que serão mais espertas do que todo mundo. E isso acontece no doping, acontece no crime do colarinho branco, acontece de todas as formas, infelizmente. E o esporte está muito cercado disso. Já está caminhando até para as outras áreas. Não que seja do esporte, mas que seja de pessoas envolvidas no esporte, porque aí envolve muito dinheiro. Haja vista a questão dos jogadores de futebol, e não só jogadores de futebol, mas técnicos do mundo que estão sistematicamente sendo pegos no fisco, porque são os crimes que estão envolvendo aquela questão do mundo. Olha, o cara não. O cara ganha um dinheiro enorme, mas ele acha que ele não pode burlar o fisco e não declarar tudo que tem que fazer. Tá certo, professor. Professor Roberto, o senhor é uma pessoa pragmática.
e eu sempre admirei as suas posições em sala de aula, nas nossas dinâmicas. Então eu vou aprofundar um pouquinho. Estamos falando de violência, e o senhor falou do crime de colarinho branco. Como que o senhor vê, como é possível que a nossa comunidade, a nossa população brasileira consiga se organizar no sentido de ter uma conduta ética, moral, se praticamente 90%, 95% dos nossos administradores estão seguindo esse caminho dessa violência, no sentido do que está ocorrendo, a miséria exacerbada no país, falta de oportunidade de trabalho, o racismo, enfim. Discorre para o nosso público sobre esse Eu vou problema. pegar o que você fez hoje na sua apresentação. No centro da sua apresentação, que você botou a questão, aquela tela que você chama de... A teia eclética do plano de negócio. No centro dessa sua teia estavam as pessoas. Isso. Exatamente. E você começou aqui na pergunta. Eu diria que hoje se discute muita questão de tecnologia, inovação, e isso, e aquilo. E aí as pessoas apresentam mil coisas, mas a gente acaba chegando em última análise em você, em mim, seu colega de profissão. E aí essa questão fica muito complicada, porque em última análise, quem decide por optar por um caminho dentro da legalidade e fora da legalidade, que aí são as questões de violência, são as pessoas. Então se você não tem pessoas com muita ética, com muita formação, com um juízo muito interno, falando até num cara que eu não conheço muito, mas eu sei, que é o Kant, que fala no imperativo, que ele chama o imperativo kantiano de ter uma ética, eu tenho que respeitar os meus valores e não trespassar aquela lei. Se eu passar daquela linha, eu estou transgredindo uma ética que eu acredito. Então se você não confiar nessas pessoas, e se essas pessoas não tiverem muitos valores fortes, você vai ver tudo que está acontecendo. E aí vem Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, FIFA, e você vai, quem você quiser escolher aí nessa cadeia, no esporte, você vai encontrar. E fora do esporte você também vai encontrar, porque afinal de contas essas pessoas foram pessoas que decidiram sobre questões do esporte, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Então eu acho que está centrado, as pessoas têm que ter valores muito fortes para discutir a questão, e acreditar e não transgredir esse valor. Se a gente não chegar nesse ponto, não adianta, nada de fora vai nos mudar. Você só muda internamente se você tiver um valor muito interno seu. Existem determinados autores nessa questão de violência que eles dizem o seguinte: não existe, você pode explicar, a Minaya é uma delas, você pode entender as formas de violência, mas em última análise, a decisão por optar por uma forma não violenta ou violenta está nas pessoas. Por exemplo, quando se discute a questão da violência nas comunidades, nas favelas. Né? A violência nas favelas, não. A minoria das pessoas que estão naquelas comunidades, e especificamente os traficantes, é que optam por uma questão de violência. Mas a imensa maioria não, tem um comportamento de cidadão normal, trabalha não sei quantas horas, sofre com uma série de coisas, vive naquelas comunidades com dificuldades e luta com todas as consequências. São aquelas pessoas que optam, não, eu quero o caminho esse, mesmo que o meu caminho seja difícil. Eu acho que, eu espero ter respondido. Muito, professor. O senhor é um dos grandes diferenciais aqui do mestrado da UFRJ. Obrigado, que isso. Muito obrigado. O programa Upgrade News agradece a sua participação. Retornamos em breve. Obrigado. Forte abraço. Obrigado.